nós tenhamos a humildade para falar e para ouvir. Porque com essa humildade, nós falamos com amor e ouvimos com amor. A palestra, então, já foi falada. O tema é a caridade segundo Jesus, a doutrina espírita e Chico Xavier. Gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fala sobre fora da caridade não há salvação. E discorre lá em vários itens, inclusive construções dos Espíritos, sobre o tema fora da caridade não há salvação. Eu vou pegar um pedacinho aqui do livro que a gente estuda, A Mediunidade, que eu achei fabuloso. Isso está em Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350 a 376, e fala assim: olha, isso aqui é para nosso raciocínio, tá, gente? Para nós pensar. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? Ou seja, de que adianta eu falar a língua dos anjos, ler todos os livros, estudar todas as obras da codificação, estudar, ver palestras, estudos, se eu não me tornar melhor, mais benevolente, mais indulgente para com os meus semelhantes, mais humilde e mais paciente nas adversidades? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? De que serve ao orgulhoso se conserva cheio de si, orgulhoso do mesmo jeito? De que serve ao invejoso ser espírita se permanece dominado pela inveja? Ou seja, de nada nos adianta ler, estudar, proferir palestras, falar, ensinar aos outros, participar de reuniões de estudo, de palestras, reuniões mediúnicas, se nós não nos melhorarmos, não nos modificarmos, não formos mais amorosos, pacientes, benevolentes, indulgentes, caridosos, se não fizermos as mudanças necessárias em nós, se não nos reformarmos, não nos melhorarmos para o progresso. Essa é a primeira lembrança para nós. A caridade sempre foi e sempre será segundo entendia Jesus. Essa é a resposta que os Espíritos deram a Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, a resposta do Espírito de verdade foi que caridade é, questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí eu pergunto para nós, diante disso que foi lido ali, de que adianta ser espírita, conhecer o Evangelho e doutrina espírita, se eu não for
benevolente para com todos, para o marido, para o filho, para a sogra, para o vizinho, para todo mundo, mas escolhidos não. Se eu não for indulgente para com as imperfeições alheias de todo mundo, indulgente com as imperfeições que todos nós temos. Por que todos nós temos? Porque Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ninguém atirou a pedra, nem pode atirar. De que adianta ser espírita, conhecedor de evangelho, doutrina espírita, se não tivermos perdão das ofensas vindo de quem vier? Porque às vezes eu falo: nossa, na rua ali, ó, fulano me fechou o carro. Ah, mas eu tive paciência, não fiz nada não. Mas e dentro de casa? Eu estou sendo benevolente, indulgente e perdoando as ofensas, as agressões, as dificuldades de quem come sal junto todos os dias? Então, evangelho, doutrina espírita, indulgência, benevolência, perdão e amor é para com todos, em qualquer lugar. Senão, não é. O amor, esse comentário de Kardec no Livro dos Espíritos, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos nos fosse feito. Ou seja, nunca querer mal a ninguém e fazer todo o bem que for da minha condição, da minha capacidade, para qualquer pessoa. Então, é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E irmãos somos todos nós. Todos somos filhos do mesmo Pai, irmãos em humanidade. Nós não podemos fazer distinção de nada. De credo, de raça, de cor, disso, daquilo, de profissão, de casa espírita, de casa religiosa, de nada. Todos somos irmãos em humanidade. Então, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com todos os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores ou iguais ou superiores na hierarquia da vida, ou das situações em que vivemos. Na prática dessa caridade, em primeiro lugar, para nós, espíritos, aí tá, falamos aqui caridade, fora da caridade em relação a si. Falamos aqui que a caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Uma das maiores caridades que nós espíritas poderemos fazer, sabe qual é? A divulgação da doutrina espírita, na prática que liberta. Liberta do quê? Liberta do desconhecimento, ou seja, liberta da ignorância, liberta dos medos, liberta das angústias, liberta das ansiedades, da insegurança, liberta do medo de viver, liberta do medo de morrer, liberta do medo de sofrer, liberta do desconhecimento, liberta do sofrimento de se achar que se perdeu algo ou alguém, que ninguém perde nada, nem perde ninguém. Por quê? Nós sabemos que a morte não existe e ninguém foi perdido nem foi embora. Foi para o plano espiritual e nós estamos aqui no plano terra.
Então, a maior caridade que nós espíritos podemos fazer é abrir nossas casas para a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a Gênese e tudo mais, céu e inferno, para que o ser humano vá perdendo o medo que a ignorância lhe dá e viva em harmonia, em equilíbrio, em serenidade, em confiança, em amor, em fraternidade. Então, a maior caridade que a doutrina espírita pode fazer, dando continuidade a esse raciocínio, é mostrando que os túmulos estão vazios, lá só tem matéria em decomposição, mas que nós, espíritos, não estamos lá, não é a nossa morada. Nós, alçamos voo, saímos do corpo que desce ao pó e nós continuamos espíritos em evolução. Que a morte não existe, que a vida continua e que não. Então, já que não existe a morte, não podemos, não devemos recorrer à pena de morte, ao assassínio, ao suicídio, ao aborto, à eutanásia, pois não se mata a pessoa, o espírito, mata-se corpos, mas não se mata a essência, o espírito, que é divino e eterno. Então, aí, quando toda a humanidade tiver esse conhecimento, acabar-se-ão esses flagelos da humanidade, orgulho, egoísmo, ciúme, rixas, competições, ignorâncias que levam o homem a se matar, a se suicidar, a querer que o outro seja penalizado com uma pena de morte, a abortar, pensando que tirando uma vida, a fazer eutanásia naquele que ele acha que vai ajudar, que não vai. Tudo tem um tempo certo. Cada um de nós vem para o planeta Terra com um tempo X determinado para que cumprir seu aprendizado, suas tarefas, seus deveres, suas oportunidades. Nós não podemos adiantar este tempo. Cada um de nós, você vê que um vive 115 anos, o outro vive um mês, o outro vive 20 anos, cada um tem um tempo. Por quê? Porque era essa programação para o que eu preciso aqui aprender, vivenciar. Então não é justo, comigo nem com ninguém, eu diminuir o tempo previsto e necessário. E o pior é que a gente não faz isso só com suicídio direto. Se eu não me cuido, não me zelo, não cuido desse corpo físico que é o meu templo carnal enquanto aqui estou na Terra, se eu não cuido de mim e uso e abuso do que tem aqui no planeta Terra, eu adoeço o corpo e posso morrer essa hora. Que eu não cuidei do corpo direito. Entre outras situações, excessos. Excesso de velocidade, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de cigarros, excessos de toda sorte. E a maior... então, o que a doutrina espírita nos ensina é a mesma caridade que Jesus veio fazer aqui conosco. Jesus veio aqui para quê? Para nos ensinar, para nos mostrar caminho, verdade e vida, para nos orientar, nos esclarecer, nos direcionar. Jesus não veio aqui como muitos pensam, Jesus lavou os meus pecados. Lavou?
do pecado do seu filho? Os erros dele? Os equívocos dele? Vai? Não. Ele vai passar pelos percalços das seus próprios plantios, das suas próprias dificuldades, para aprendizado. Da mesma forma, Jesus não viria aqui para lavar os nossos pecados e nós ficarmos livres e continuar pecando. Não. A missão de Jesus é vir, orientar, esclarecer, exemplificar, vivenciar. Tanto que em qualquer situação nós deveremos nos perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? E é isso que devemos procurar fazer. O que Jesus faria em meu lugar. Porque Ele é nosso exemplo, nosso mestre, nosso modelo. Então, o consolo vem de que as dificuldades que vivenciamos passageiramente aqui são todos explicados à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Não há nada que não tenha explicação, que consola e esclarece dentro do Evangelho e dentro da doutrina espírita. Daí a gente vai se amansando. Com tudo e com todos, porque sabe-se que não ser manso e humilde não vai funcionar. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Observem a vida dos bravos, dos desequilibrados, bravos, impacientes, brigões, vivem mal demais. E quem vive ao redor dele, também. Então, se Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e Ele é o nosso mestre, caminho, modelo, é isso que nós devemos estar fazendo no dia a dia, com qualquer situação, com qualquer pessoa, buscando ser manso e humilde, indulgente, benevolente, perdoando e amando. Compaixão com o outro. O outro não dá conta, o outro é frágil, o outro às vezes é ignorante do conhecimento, o outro às vezes ainda é desequilibrado, o outro é o outro. E eu, quem sou? Aí chegaram alguns, na época de Jesus, querendo doutrinar espíritos inconcessos, e eles viraram e disseram: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, quem sois? Vocês escutaram isso aqui? Como é que é? De lembra, às vezes não trava a ideia. Olha o que os espíritos obsessores, que está lá na Bíblia, quando foram pessoas tentaram retirá-los dos obsidiados, viraram para eles e disseram isso: os espíritos obsessores, os endemoniados. Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, e vós, quem sois? Aí eu pergunto para nós: quem somos? Quem sou eu? O escondidinho na alma, quem sou eu? Quais são os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas palavras, meus atos? Que pessoa sou eu? Eu estou buscando seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, eu que digo espírita? Se não, muitos
trazem luzes para muitas pessoas. Conhecemos muitos de nós que ajudam demais aos outros. Ele esclarece, orienta, faz palestras, consola, conduz, aconselha, mas ele mesmo não está bem. Ele mesmo não está vivenciando em si o conhecimento para que ele esteja bem, apesar de toda e qualquer dificuldade. Então passa luz para os outros, mas não ilumina a si mesmo. E Jesus disse: que brilhe a vossa luz. Por quê? Quando a minha luz brilha, eu fico um ser iluminado. Os sentimentos, os pensamentos, as palavras, os atos, os relacionamentos, isso vai modificando ao redor. Porque observemos aqui, olha quantas pessoas somos aqui. Se todos nós aqui nos modificarmos, onde formos vai haver modificação. Porque nós somos multiplicadores. Ao levarmos em nós a paz que o mundo não pode nos dar, nós modificamos os locais em que vivemos, as situações que vivenciamos e participamos. Então, as casas espíritas estão todas empenhadas nesse trabalho de divulgação, de orientar, esclarecer e consolar encarnados e desencarnados. Porque quem é o desencarnado? Sou eu amanhã. São vocês amanhã. Então de que adianta eu sair bonitinha com cara de santa para a reunião mediúnica? Consolar desencarnados. Mas nem eu estou consolada por dentro na paz do conhecimento e nem consolo aonde eu vivo, convivo, me relaciono, seja onde for. Sobre Chico Xavier, sua vida foi toda incessantemente vivendo a caridade. E a caridade segundo entendido Jesus. Porque o Chico Xavier foi o tempo inteiro e é, porque a morte não existe, ele continua no plano espiritual, por enquanto, benevolente, indulgente, perdoando, a tal ponto que ele disse que nunca havia perdoado ninguém, porque ele nunca havia se sentido ofendido. Pensa bem. Um ser humano da terra igual a nós. O Espírito passando por nós e expiações por nós. A caminho por nós. E dizer que nunca perdoou ninguém porque nunca se sentiu ofendido. Então Chico era o próprio amor. A própria caridade. Vou agora para o livro Fonte Viva. É a página intitulada Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Está em Atos capítulo 9, versículo 10. Observemos bem a nossa parte. Os homens esperam por Jesus, não é? A gente quer que Jesus resolva todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades.
me faça ser paciente, me faça ser indulgente, me faça ser benevolente, me faça ser inteligente, me faça tudo, mas não é assim. Ele diz: se quiseres ir ao Pai, ao bem, à luz, ao amor, a tudo bom, renuncia a ti mesmo, a esse jeitozinho seu, a esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, essas dificuldades todas, renuncia a ti mesmo, ao teu modo de ser. Toma a tua cruz de cada dia, não é para jogar fora. Não, hoje está o balde, porque esse problema não, não é problema não, você não está querendo resolver. E siga. Se quiseres ir ao Pai, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz de cada dia e siga-me. Você já pararam para pensar, renuncia a ti mesmo? Quem sou eu mesmo? Já parei para pensar, eu não pensar de novo. Quem sou eu mesmo? Como é que sou eu mesmo? Essa personalidadezinha. Tem que pensar. E para me renunciar a mim mesma, a essa personalidade, eu tenho que conhecê-la. Para me reformar, trabalhar essa personalidade, essa pessoa que sou eu tenho que me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Então, nós vivemos esperando que Deus e Jesus façam tudo por nós, e não é assim. Jesus veio nos ensinar caminho, verdade e vida para nós seguirmos e nós conduzirmos de acordo com tudo isso que Ele nos ensina e com as leis divinas, eternas e imutáveis, que nos regem a todos, sem exceção. Como os homens esperam por Jesus, diz aqui o Espírito Emmanuel, Jesus espera igualmente pelos homens. Jesus não veio aqui igual. Ele veio confiantes nas nossas mudanças, no nosso aprendizado, no nosso querer, na busca daquilo que ele fala que a felicidade ainda não é deste mundo. E ele diz mais: eu vos dou a paz, que o mundo não pode vos dar. Então, Jesus espera que nós o sigamos, não para que ele seja o grande nós, os seus seguidores, não, é para meu bem, para a nossa felicidade, para que eu cresça como ser humano, e crescendo como ser humano, eu influencie no bem geral, no bem do conjunto, me ajudando e ajudando assim a toda a humanidade. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Esse programa Salvador tem que ser realizado e intensificado por nós, os humanos aqui, onde ele está todos os dias. Jesus começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, Jesus convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não vai se concretizar entre todos nós, entre as criaturas, sem a colaboração ativa de todos nós, corações de boa vontade. Ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus, as bem-aventuranças, nós seremos instrumentos delas.
nós seremos os trabalhadores da vinha do Senhor. Nós somos os trabalhadores da vinha do Senhor. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, onde Jesus se mostra para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E diante da grandiosidade da luz de Jesus, Saulo se converte, tornando-se Paulo, o grande apóstolo. Nem assim Jesus não dispensa, mesmo indo de vez em quando diretamente a um, mas ele está diretamente com todos nós. O mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente ele procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? Vejam bem, Saulo era perseguidor de cristãos, ferrenho. Quando ele literalmente caiu do cavalo, e olha que nós caímos do cavalo várias vezes, né, gente? Só ainda não viu Jesus. Bravo, né? Falar assim. Que só mudou, formou irmão. Cada um tem que ter sua função. Cair do cavalo, nós somos cair direto. Dificuldades mais dificuldades cair do cavalo. Só que Saulo, quando caiu do cavalo, literalmente, vendo Jesus e sua beleza de luz, ele se transformou. E todo mundo sabe que ele ficou cego por 3 dias, diante daquele choque, daquela luminosidade. E Jesus manda Ananias ir ajudá-lo nesse socorro, ajudando, mantendo a ajuda a esse novo discípulo. Não agora para lá não. Por quê? Porque Jesus preocupou-se então em acompanhar o recém-convertido. É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa nós, todos os homens, na obra de seu erguimento e sublimação do mundo. Aí a pessoa fala assim: mas quem tem habilidade para trabalhar, para ajudar o próximo, para se melhorar ajudando, iluminando corações, consciências? O que o trabalhador de Jesus vai fazer? Ele vai ajudar o próximo, se ajudando e ajudando o próximo, se iluminando e iluminando o próximo. Então, nós todos temos a oportunidade de ser trabalhadores de Jesus. E aí ele diz: ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativos do Senhor provam a importância que Ele nos dá como trabalhadores na contribuição humana da obra divina. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Nunca olhar para trás, jamais desanimar, jamais parar. Não nos deixemos parar por motivo nenhum. Vai com o joelho machucado, mas continua. Levanta e anda. É o ordenamento de Jesus para nós. Caiu? Está fraco? Está quebrado? Está sofrido? Levanta e anda. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem.
Cristianismo significa Cristo e nós. Então, é Cristo e nós. Nós e Cristo. Meus irmãos, nós gostaríamos que todos nós, ultimamente, e o mundo inteiro, já estivesse buscando sentir, viver, falar, esclarecer, orientar, tudo isso que Jesus nos ensina, tudo isso que a doutrina espírita nos traz, porque o mundo não seria de tantas misérias, tantas dores e sofrimentos. Quantos equivocados por desconhecerem se perdem nas adversidades e nas dificuldades. E nós, espíritas, seguidores de Jesus, de novo perguntamos: como estamos? E termino com a frase de Jesus: agora que sabeis destas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Jesus nos abençoe. Convidamos agora para conferir algumas palavras e a prece final, participante, trabalhador incansável dessa casa, Bill Chaves. Boa noite a todos. Quem me conhece, meu nome é Chaves. Bem, queria falar um pouquinho sobre como eu cheguei aqui nessa casa há exatos 11 meses atrás. Entrei por essa porta fragilizado, uma depressão muito forte. E aqui eu fui acolhido, não só aqui como lá no Marca. E aí eu lembro muito daquela frase que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morto, ressuscitará. Eu cheguei aqui morto espiritualmente, e aqui eu ressuscitei. E teve 3 pessoas que me ajudaram assim, imensamente aqui. 2 estão aqui hoje, que é o Cardoso e a Ana. O Geraldinho não está aqui hoje. Ela foi. Ela foi? Eu queria chamar os 3 aqui para junto comigo a gente fazer a prece final aqui. Por favor. Eu queria agradecer a Deus por esse momento, pela presença de cada um aqui, pela oportunidade, e pedir a Jesus, nosso Mestre, que toque na vida de cada um aqui, onde for mais necessário, que faça por todos o que tem feito na minha vida. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o teu santo e amado nome. Venha a nós, Jesus, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, que é sempre justa e soberana, aqui na terra, como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair sob o peso de novas tentações, mas livra-nos e liberta-nos de toda maldade, pois que teu é o reino, o poder, a justiça e o amor para todos sempre. E assim seja. Muito obrigado a todos. Graças a Deus.
Aos nossos queridos convidados, mais uma vez o nosso agradecimento a todos aqueles que hoje vieram nos ajudar a limpar a casa, arrumar tudo para que tudo ficasse pronto hoje. E foi tudo tão